Bom dia, eu sou a professora Miriam, eu vou estar com vocês nesse semestre, na disciplina Sociologia Geral, e para começar, gostaria de deixar uma frase que é para a gente refletir durante todo esse semestre, e uma das competências que nós vamos adquirir ao longo aí do tempo. É impossível conhecer um sujeito sem a leitura crítica do contexto social onde nós estamos inseridos. Michel Foucault vai nos dar essa ajudinha nesse aí semestre. Eu sou então aí especialista, sou psicóloga, pesquisadora, professora e mãe. Eu sou então aí graduada pela FAECS. Eu já tive aí sentada nessas cadeiras, como vocês, e os excelentes profissionais aí me moldaram para então aí hoje me capacitar para estar aqui com vocês. E sou especialista em filosofia, sociologia, tenho outras especializações. Sou especialista em psicologia clínica e eu já tenho meu próprio consultório, então eu tenho meu consultório online, atuo aí na área clínica, na abordagem da psicanálise com adultos e adolescentes. Sou servidor pública, gosto muito também da área educacional, sou psicóloga e escolar, aí da cidade do Córrego do Bom Jesus, e já tive experiência como professora no ensino médio, e hoje eu sou aí, faço pós-graduação aí em psicanálise pela PUC, e também faço a especialização em neuropsicologia pelo CBA Office Miami. Quem quiser saber mais um pouquinho sobre mim, estou deixando aqui o meu currículo aí Lattes, aí para contar um pouquinho aí dessa minha trajetória. E aí, vamos puxar uma conversa aqui sociológica. Né? Isso aqui vai ser sempre uma descontração que a gente vai começar no nosso início da nossa aula. São matutações, são reflexões, são pensamentos que diz: nosso egoísmo é em grande parte produto da sociedade? Isso é uma afirmação de Emile Durkheim. E agora, você acha que a estrutura social influencia o ego das pessoas? O ser humano é egoísta por natureza? Diz aí. Ou pode ser que a sociedade, aquilo que nós vivenciamos, a formação da nossa personalidade nos tornaram assim. Então, já pode começar aí a pensar um pouquinho sobre isso. O objetivo geral da nossa disciplina é capacitar, analisar, avaliar, compreender, então, tantos fundamentos teóricos, conceitos, aí da origem das sociedades, como ela se evoluiu ao longo do tempo, para então, hoje, a gente entender a importância das relações sociais entre as pessoas no diversos contextos que nós aí estamos, a cultura no Brasil e no mundo, realizando, então, para nós psicólogos, uma leitura crítica, então, do contexto social na nossa subjetividade, que é o nosso mundo interior, a forma como nós respondemos aos acontecimentos, a forma como nós interpretamos, as perspectivas que nós temos internas, aí de tudo que nós então aí já vivenciamos, como pessoas, como cidadãos, como pessoas inseridos então aí na comunidade. Então nós temos aí 6 objetivos específicos que nós vamos passar durante as aulas aí nesse bimestre, que vai ser discutir conceitos, teoria, aí como a ética e a moral então aí fundamentam o nosso contexto aí brasileiro. Analisar a formação sociocultural do Brasil, essas multietnias, essa miscigenação que se deu então aí no nosso Brasil, tanto questões éticas, raciais, como essas multiculturas nos afetaram, Portugal, África e japonesa. Hoje a gente tem muito no estado de São Paulo a cultura chinesa, então nós vamos permear como que essas outras culturas também impactam a nossa formação aqui no Brasil. Depois nós vamos então aí discutir o conceito de cidadania, como que se dá as regras no conjunto social dessa construção aí histórica e os desafios que nós temos hoje, os desafios então aí atuais e ideológicos. Como que nós estamos enfrentando essa situação? São questões estruturais? Vieram ao longo do tempo? Estão impregnados em nós como um estigma? Avaliar, então, depois aí essas relações entre ética e cidadania aonde? No âmbito público.
no âmbito privado e as nossas relações de trabalho, nas organizações de trabalho, nas empresas, nas escolas, no contextos aí a gente tem inserido até na própria família, que é a nossa primeira comunidade, nossa primeira, vamos dizer assim, empresa, e nós vamos permear sobre esses contextos. E para nós finalizar aí, nós vamos estimular a compreensão da diversidade cultural, racial e a nossa responsabilidade coletiva e o que? Sustentável para que nós conseguimos ter aí um ambiente, um meio ambiente com tantos impactos tecnológicos que seja um pouco mais favorável para nós, aí como seres humanos, para que nós conseguimos ter uma maior qualidade de vida, uma maior estimativa de vida. E para nós finalizar, creio que dos principais aí objetivos específicos da nossa disciplina é realizar uma leitura crítica do contexto social, o quanto eles impactam aí a nossa vida, impactam aí a nossa personalidade e as nossas respostas. Então, o nosso conteúdo programático ele vai ser dividido em duas etapas. Uma sempre é a parte introdutória. A parte introdutória da sociologia, nós vamos trabalhar com conceitos, com teorias, com métodos próprios da sociologia. Então, nós vamos trazer principais pensadores. Então, entre eles, a gente vai ter Karl Marx, Emile Durkheim, Max Weber, a gente vai ter na área da psicologia aí o Vygotsky, Vallon, Michel Foucault, a gente Freud, a gente vai ter aí vários autores que vão nos ajudar a compreender essa sociologia, dessa psicologia então aí sociológica que nós vamos então aí permear. Depois nós vamos trabalhar o conceito de ética e moral. Qual a diferença? Ética, reflexões, moral, conjunto de normas, como que as duas se entrelaçam? Então nós vamos então aí permear sobre esses dois conceitos de ética e moral. Logo depois, nós vamos então ir para a formação sociológica do Brasil. Como que se deu essa formação sociológica? Quais são as sociedades que então nos impactaram? Nós tivemos então a colonização de Portugal, tivemos então aí a cultura africana, tivemos então aí multiculturas que nos formaram como um povo brasileiro. E a questões de cidadania e sociedade. Como que nós constituímos a questão cidadã? Né? Eu respeito o outro, eu estou junto com o outro. Quais são essas normas e essas regras de convivência que são necessárias para nós? E depois, né, uma das grandes áreas que nós vamos percorrer é como que essas relações sociais permeiam no mundo corporativo, permeia aí no mundo de trabalho, nas empresas, nas organizações, até mesmo dentro da nossa família. Então, gente, essa aqui vai ser a nossa primeira etapa. E o que nós vamos adquirir como competência? Todo aprendizado precisa gerar em nós uma competência e uma habilidade. Tá, eu aprendi tudo isso. O que eu vou fazer? O que eu ganhei com isso como competência, como habilidade? Então, ao finalizar todos esses conteúdos que nós vamos passar aqui, aula após aula, nós vamos então aí ter como habilidade a competência de compreender como as sociedades se transformam ao longo do tempo. Como que essa sociedade ela vai então aí sendo diferenciada com o tempo. Vão vir novas coisas como a tecnologia, a questão do êxodo rural, a questão aí da era industrial. Hoje a gente nem está mais na era industrial, né? A gente já está na era da inteligência artificial. Então você vai ter como uma habilidade de compreender como essa sociedade se transforma. Uma outra habilidade que você vai adquirir é analisar as problemáticas estruturais da cultura brasileira. Então, você vai ter essa capacidade de analisar essas problemáticas estruturais. Quais são elas? As desigualdades, a marginalidade, o racismo estrutural, as questões de gênero, o tradicionalismo. Tudo isso são problemáticas estruturais de acordo com a nossa cultura. E uma outra habilidade é o quê? Analisar as relações de trabalho.
como essas relações sociais se dão no nosso trabalho, se dão também em sociedade. Essas são as competências que você vai, então, aí adquirir após essa primeira etapa. E na segunda etapa, nós vamos permear sobre a sociologia contemporânea. A sociologia contemporânea, ela vai trabalhar as questões do contexto atual. Então, o que, que nós temos? A diversidade cultural. Nós temos, então, aí no Brasil, não só a cultura portuguesa, a cultura africana que nos colonizaram, mas outras culturas. Né? Nós temos em São Paulo a questão de ter aí muitos chineses, nós temos aí outras culturas que vêm, então, aí nos agregar. E essa diversidade cultural faz parte de nós. Precisamos ter isso como algo que permeou a nossa constituição como sujeito. E nós vamos então fazer essa educação ambiental e a nossa responsabilidade social. Como que nós, psicólogos, vamos então aí trabalhar essas questões da sustentabilidade? Como que nós podemos então aí preservar esse nosso meio ambiente, fazer com que os nossos pacientes tenham essas perspectivas de cuidado com o meio. E, ao finalizar o nosso conteúdo, nós vamos ter aí uma leitura crítica do contexto social atual. Como que nós estamos hoje como sociedade? Tantas problemáticas políticas, tantas questões aí tecnológicas, como aí questões aí entre povos, de guerras que nós estamos vendo aí no Oriente Médio. Toda essa questão nós vamos ver o quanto isso impacta na nossa subjetividade. E ao finalizar essa parte 2, o que você vai adquirir de competência? Né? A habilidade de quê? Adotar práticas, então, aí que equilibra as necessidades presentes de preservação e de recursos naturais para, então, as gerações futuras, né? Para os nossos pacientes. O que é futuro a nós? Os nossos pacientes, a nossa família, os nossos filhos. Né? Daqui uns 10 anos, quem sabe você vai ser um professor, quem sabe você vai ser um psicólogo clínico, quem sabe você vai trabalhar numa organização. Então, ter essa preservação na futura aí desse contexto do nosso meio ambiente. Isso você vai adotar essas práticas. Uma segunda competência que você vai ter é obter uma nova perspectiva diante da diversidade. Talvez hoje você tenha uma perspectiva, de acordo com os estudos, de acordo com tudo que você vai agregando como conhecimento, você obtém uma nova, então, aí, perspectiva. Você obtém aí um novo olhar sobre aí, a diversidade. E, para finalizar, eu creio que uma das habilidades mais importantes que a gente vai adquirir com essa disciplina é aprender a interpretar criticamente o mundo ao nosso redor, as transformações sociais e como elas impactam a vida aí das pessoas. Como essas transformações hoje impactam a educação, como essas transformações sociais impactam os relacionamentos, como essas transformações sociais impactam aí as crianças, como essas transformações impactam o meio de trabalho, como essa transformação impactam a questão da violência. Tudo isso a gente vai então aí adquirir com essa disciplina. E nós vamos falar aqui agora de calendário. Presta atenção aí no nosso calendário, né? Como é o nosso sistema de avaliação, é parecido com os demais. Nós temos sempre aí um trabalho que vale 30 pontos, antecedente a N1, que vai ser no dia 20/9, e a nossa avaliação bimestral, que tem maior peso, vai ser então em dia 4/10. Ok? Temos então a N2 também, que é o nosso calendário de trabalho, dia 29/11, e depois a nossa N2, no dia 6/12. N3 também, então, aí a gente tem a avaliação individual de exame, que substitui, então, aí a menor nota. Se você não conseguiu aí 60 pontos, que é a nossa média, você pode, então, aí fazer o exame. Se você perdeu alguma dessas provas, se você aí perdeu alguma N1, ou a N2, você também pode adquirir a prova, que vale 70 pontos, mais aí os 30 pontos aí de trabalho que o professor vai então aí te passar, ok?
Então, nós temos aqui algumas maiores explicações, né, que as nossas provas, como são EAD, vão ser aí de questões objetivas. Então, aí tudo que você precisar vai estar nos nossos slides e na nossa aula aqui nessas videoaulas, ok? Nosso conteúdo é acumulativo. Então, aí, para alguns alunos que perderam N1 ou N2, tanto por questões de saúde ou até outras questões, que nem sempre são as questões de saúde que impedem de nós realizarmos, então, a disciplina, provas, você, então, aí vai solicitar o professor, a coordenação, solicitar a secretaria, para poder, então, aí fazer a N3. Para os alunos que não alcançaram o médio, como a gente aí já tinha falado, a gente tem sempre a N3 como fosse um provão para que você adquire aí o conhecimento da etapa 1, da etapa 2, que vale 100 pontos, e você precisa solicitar esse requerimento aí dentro das datas limites que a gente tem no nosso calendário, e a nossa aí, aprovação é de 60 pontos, ok? Então, nós temos aqui algumas orientações que todo o nosso material vai estar aqui no nosso portal virtual. Toda a nossa comunicação é por aqui. Também para o nosso grupo aí de WhatsApp aí para recados. Eu estou à disposição de vocês para ir responder. Pode me procurar no WhatsApp, no privado. Ficou com dúvida? Perdeu o prazo? A gente sempre vai deixar alguns prazos maiores para entrega de trabalho. Então, se atente a todas as orientações, ok? Quero deixar aqui para vocês as nossas biografias, né, bibliografias que a gente vai, então, aí usar durante esse bimestre, né, tanto nesse bimestre, tanto no segundo, tanto no semestre inteiro. Nós temos aí Sociologia Geral, gente, esses dois livros aqui, eles estão na nossa biblioteca online, que você pode conseguir aí o acesso na biblioteca física. Então, a gente tem o e-libro, que ele é aí um arsenal, um acervo virtual, onde tem inúmeros livros, tanto de psicologia, tanto do direito, qualquer outro tipo de livro, de abordagens também diferentes. Mas esses dois aqui eu queria já deixar para vocês que nós vamos utilizar. Esse livro de igualdade racial no Brasil, ele tem aí o PDF, então já deixei aqui para vocês abaixarem, a gente vai usar aí em algumas das nossas aulas. Aqui nós temos as nossas referências que nós vamos usar durante aí as nossas áreas. Essas são tantas básicas e complementares, mas tem aulas que a gente vai ter outras referências que eu vou deixar aqui para vocês. Queridos, muito obrigada aí pela nossa primeira aula, que Deus nos abençoe nesse semestre, que possa ser um semestre abençoado, que a gente pode crescer juntos. Eu espero estar com vocês pessoalmente aí para trabalhar outras questões, talvez outros semestres, as questões sociais, as questões aí que abrangem a psicanálise do contexto aí desse inconsciente coletivo que a gente vai tendo durante aí as transformações da sociedade, as transformações de relações que nós temos ao longo aí do tempo. Foi um prazer estar com vocês e até a próxima aula.